Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede. Hein? Da hora. Mas eu tive que fazer terapia para contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. A pior humilhação que você pode imaginar eu tive. Eu tive um ex-aluno, porque eu dava aula na faculdade de teologia, e dar aula de teologia é mais complicado do que dar aula de outras matérias, porque é teólogo, pastor. Tinha que ter um aluno comigo que... Aí, nesse ponto, eu agradeço muito à Igreja Adventista. Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos, não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida. O plano de saúde que eles têm cuidou de mim tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o diretor da universidade, do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali, nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar a história. Quem vem para a igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente pantufa, igual esse cara que me encheu o saco para saber quanto que eu ganho. O cara não... Com certeza, esse que ligou para mim, não fez uma oração por mim quando eu estava com depressão. Ele queria o clickbait ali, Você né? entendeu? Exatamente. Não, mas agora quer ligar para saber quanto que eu ganho. Você tá tem entendendo? Não quer saber, não. Ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. Do YouTube e Dá tal. para estimar quantas pessoas exatamente, fazem no canal. Todo. Então, quer dizer, é muito chato, sabe? Quando eu precisei, se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. Mas também, graças a Deus, eu aprendi, não sou oculista, mas eu do olho, eu não vou ficar olhando a remela. Que teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então teve gente que me fritou, porque a igreja não é o paraíso. Às vezes é para-raio de doido, religião às vezes é para-raio de doido. Uhum. Mas por que religião tem que ser o para-raio de doido? Justamente porque a igreja é um hospital. Porque o doido precisa de guia. Exatamente. Né? Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bem ajustados, já deixou de ser igreja. Sim, tá certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar para a religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra, mas você não é crente? É complicado isso. E eu só peço a Deus assim, que tenha misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo amigo, o cara que vem para te fritar. O cara que era antes brother. Antes brother. Que queria a sua posição, provavelmente. Exatamente. Mas depois me fritou. Uhum. E por que eu não saí da igreja? Porque ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não estou falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, influencer. Não. Eu estava na pior. E aí o diretor chegou, todo sábado ele ia me visitar na clínica de tratamento que eu estava. E 2 detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro chama O Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. É o Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica lá em Engenheiro Coelho. Tem tratamentos naturais, o lance da alimentação, você entendeu? E aí, eu tava tão mal que, nessa época eu tava em Sobral, passei uns 2 meses em Sobral, trabalhando para uma universidade lá, numa licença, um sabático, e o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal, que ele me pegou, botou no avião particular dele. Eu só lembro de uma cena assim, que é interessante, a depressão, eu nunca fiquei bêbado, mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo, porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes. Entendi. Você entendeu? Eu lembro do Dr. Oscar, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana. Ele, Rodrigo, você vai para São Paulo, lá para Cevisa. E eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso, e eu lembro do valor, era R$1.000. Eu falei, doutor Oscar, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa. Que é assim que eu... E o piloto dele trouxe, e eu já não lembro mais nada. Eu lembro eu no quarto, vários dias no escuro, só fazia xixi, um xixi amarelo, não queria comer nada. Muito mal, muito mal. Você sabe por que você estava mal? Assim? Sim. Foram problemas particulares, pessoais, que me afundaram. Eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque todo mundo tem seus traumas desde a infância. Claro. A minha infância foi uma pocilga emocional. Que o lar que eu tive, meu amigo, por favor. Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina você escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão tem o cóccix quebrado até hoje de violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Um ambiente tóxico. Nossa, mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro.
E... Mas não foi uma coisa assim de com Deus ou algum pensamento Não. De angústia existencial, não era algo assim? Foi angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de fruta. Você já nem sabe mais por que tá doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei, eu lembro na clínica lá, e eu lembro das meninas tentando, Rodrigo, come, as meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não queria ver ninguém. E com o pior, naquela época eu já era conhecido. Ah, entendi. Eu já era conhecido. Quando que você ficou conhecido? Porque é o seguinte, eu tenho um programa de TV, a TV Novo Tempo, o programa Evidências. Então o programa Evidências, ele vai ao ar, e muita gente é conhecido, Evidências. Eu tive 3 entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. E na época que o Jô Soares era... O flow da época era o Jô, não tinha internet. Pô, obrigado. Mas é verdade. Não, sem bajulação. Vocês sabem que hoje aqui o próprio Vilela falou, não, os caras do flow, né? Aliás, um abraço pra ele aqui, não sei se ele tá assistindo a gente. Mas o que acontece? O Jô me chamou uma vez... Eu fui, falei de Bíblia e tal. Ele chamou uma segunda vez, deu 2 blocos. Chamou uma terceira e deu 2 blocos. Então eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, aquela coisa toda. Então, assim, é pior, cara, porque a sua vida vira um Big Brother. Todo mundo sabe. E foi uma situação muito complicada. Problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa... Aí cada hora chegava, olha, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento, sabe? Que o pai mandou o menino soltar as penas lá, depois falou, agora vai recolhe. Não tem como recolher, são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal e com muito comentário que me arrebentava. E comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp, porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço e fui conversar com 2 lá. Que eram 2 dos cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro, que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu o meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento da Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que eu para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail. Rodrigo, eu tô sabendo que você tá mal, por isso que você não veio aqui no Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar. Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? O Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, talvez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui, estou te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de me olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. Você pode falar bunda, eu não posso, porque fica chato. Aquela história do quadro, né? Aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois, a médica que tinha que assinar para eu ficar lá, chamaram a psiquiatra. Ela foi lá, doutora Natália, inclusive acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira, depois a gente fez amizade, aí a gente não pode mais ser minha médica, porque fez amizade, né? Ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. O outro médico que estava falou assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele.
Médica. Não tô falando de ninguém provinciano, não. E inteligentíssima. Fez mestrado no Unicamp, muito gênio. Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária. Eu fui saber disso tudo posterior. Ela mesma, como médica, ela falou assim, mas você vai arriscar o seu CRM se ele ficar aqui, acontecer alguma coisa? Vou. Mas eu senti que é para deixar ele aqui e cuidar dele. Nem ela sabe o que ela fez. Sabe? Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu estava lá em tratamento. Mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Tu planejou? Planejei. Estou contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Eu não estava ateu. Não? Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada? O abandono. Abandono? Sentia que Deus tinha te abandonado? É. Você tá entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez é diferente de descobrir que ela tá viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Sim. Aí é melhor ser ateu. E, aliás, eu dei um estudo bíblico para um ateu que depois deixou de ser ateu e entregou a vida a Cristo, Peter Gasten, que faleceu. Ele que iluminou o Cristo Redentor, as obras do Niemeyer, ele trabalhava com o Niemeyer. Entendi. E um dia eu falei com um alemão, leitor de Schopenhauer, o Peter falava comigo assim, eu falei, Peter, eu sei porque você não quer acreditar que Deus existe, porque se ele existe e você não consegue explicar a dor, você tem alguém para odiar, então é melhor acreditar que não tem ninguém lá em cima. Só que para mim tinha, e por alguma maneira ele tinha me abandonado. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago, eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Falei, olha, eu sei que eu errei na minha vida, o senhor não é culpado de tudo, mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa para mim, mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu estava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela estava. Ela estava com aquelas calças que vai até o... eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não, por quê? Não sei se você que me diz, porque Deus mandou eu vir aqui que você está precisando de mim. Está precisando dele. E a mesma coisa que a médica falou, ele mandou eu cuidar de você. O que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história. Essa enfermeira, ela estava no plantão dela. Que lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro. Ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você, vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando, vai agora, vai, desce. Aí ela pegou, gente, mas que isso? Não posso ir lá no lago, eu tenho plantão aqui, eu tenho que... Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela ainda tinha um problema ainda, que a chefe dela estava querendo um motivo para mandar ela embora. Então ela falou, se a minha chefe me ver deixando o plantão aqui, descendo lá pro lago, vai sobrar para mim. Mas tá bom. Aí ela chamou a amiga dela, falou, me cobre aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga, tá bom. Aí quando ela foi descer, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa roupa e vai descer a paisana. Eu falei, gente, eu não posso. Se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascado. Vai agora. E dando ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu tava lá no lago. Eu sou cético demais para acreditar que isso é coincidência. Então, Igor e Monark, todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu posso ficar aqui 4 horas e posso, não tem perigo. Falando com vocês de arqueologia, filosofia, teologia e assuntos afins, e assuntos triviais, e contando piada, e rindo e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta se eu não der esse testemunho. Eu conheci o pintor do quadro, e ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer para vocês, aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu estudei bastante Viktor Frankl, a logoterapia, e tudo mais, e eu descobri uma força que ela não vem de mim. Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me reergueu, saí,
por alguém que teve depressão severa como eu, tá aqui conversando, contando piada e tudo mais. Venci tudo? Não. Mas até é bom, porque senão você começa a se sentir... Você não acabou, né? Nunca, exatamente, é muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus está me usando tanto, que hoje eu sou um adventista do sétimo dia, falo com muito prazer, né? Mas eu já não limito mais o meu leque de conversas e diálogos dentro do meu... Todo mundo sabe o que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui. Então, eu estar aqui, mediante o que aconteceu lá, é um milagre. Porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que pouco tempo depois eu estaria num programa como esse, falando para não sei quantas mil pessoas estão assistindo a gente agora, não tenho nem ideia. Mas eu falo com vocês, Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente aqui não é nenhum programa da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa aqui, com muito carinho, eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15 para as 11, de repente a gente está falando agora para um outro Rodrigo, que está com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei. Pode ser. E de repente ele estava com o copo de veneno para tomar e falou assim, deixa eu ouvir isso aqui, para pelo menos desviar um pouquinho... Só esperar um tempo passar aqui rapidinho. E eu quero dizer para você que está ouvindo aqui agora, tenha esperança. Deus existe. E aqui eu falo como crente, mas falo como acadêmico. E ele não só existe, ele existe e me ama. E é bom. E é bom. E ele dá uma lógica naquilo que do lado de cá não tem lógica. Então eu agradeço demais a vocês. Vocês foram muito da hora, de fato mesmo. Passaram a ter um fã agora. Obrigado. Tô falando sério, de coração. Não sou de fazer elogio pro forma, não. Mas que vocês me abriram esse espaço aqui. E sei lá, o mesmo Deus que mandou cuidarem de mim, hoje me manda cuidar de outros. E ele vai fazer essa mensagem chegar em alguém que vai saber. Um dia vocês vão receber. Não sou profeta, não. Mas pela lógica, pô, cara, obrigado. Aquele dia eu tava desgraçado, eu ia acabar com a minha vida. Nunca podia imaginar que numa entrevista do Flow eu tive um lapso ali. E vai ser o 14º salário de vocês. Ah, com certeza, né?